Boa tarde, Zé Socorro, amigo e radialista. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura FM de Araci. Entendendo o TDAH em 10 passos. O que significa essa sigla? TDAH. Transtorno de déficit de atenção e aprendizagem. Nosso objetivo nesse programa não é de dar diagnóstico de TDAH. Mais uma vez salientamos de informar a vocês sobre causas, tratamentos, como lidar com o TDAH. Vamos dividir o programa em alguns blocos, tá? Hoje não vamos esgotar todo o conteúdo de TDAH, porque ele é muito grande, é intenso. Nós vamos falar sobre os conceitos de TDAH e iremos falar também como os pais e as escolas precisam estar atentos e saber lidar com o TDAH. Em breve nós teremos um programa especialmente só para pais e um outro programa ainda dando continuidade especialmente para professores e coordenadores. Mas hoje nós vamos dar brevemente esses 10 passos para entender. Primeiro vamos entender o TDAH para depois, minha gente, a gente aprender a lidar com ele nos diversos ambientes. Eu gosto de deixar bem claro que esses momentos aqui no programa é para suscitar, enviar informações aos nossos ouvintes e não para dar diagnóstico. Portanto, meu querido e minha querida, caso você sinta-se classificado nesses 10 passos, não pense que você já é uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, né? A avaliação deve ser feita através de uma equipe multidisciplinar que conta muitas vezes com neurologistas, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e, a depender do caso, também psiquiatra. Dessa forma, esse momento é apenas para você se ver, para você entender esse transtorno, tudo bem? E nós vamos começar falando sobre o que é o TDAH. O TDAH é um transtorno neurocomportamental. Se nós estamos falando que é um transtorno neurocomportamental, é um transtorno que está aliado às questões das sinapses neurais, ou seja, do cérebro, concomitantemente, isto é, com o comportamento. É um transtorno comportamental. Por isso que a gente chama a atenção de algumas pessoas que têm ou um filho TDAH ou as próprias pessoas, ainda que sejam adultas, que sejam TDAH. E essas pessoas ouvem muitos rótulos de pessoas que são desleixadas, preguiçosas, que procrastinam as coisas, ou seja, não fazem as coisas, deixam para fazer de última hora, são totalmente desatentas. Então, nesse caso, a gente precisa tomar cuidado, porque não é algo que a pessoa apenas queira, ou melhor, que queira ser dessa forma. É um transtorno. E se é um transtorno, não depende apenas de chamar atenção, tá? Então vamos lá, vamos entender. Eu vou começar falando desse transtorno comportamental, trazendo para vocês essa média. 5% das crianças brasileiras, 5% das crianças brasileiras são TDAH. É claro que isso caiu muito no modismo de muitas pessoas e muitos pais acham que o TDAH ele deve ser tratado ou só pode ser tratado através da terapia medicamentosa, isto é, através do uso de medicação, e não é bem assim. Tá? Nós temos várias medicações no comércio, vamos falar daqui a pouco de algumas delas, 3 especificamente, mas não é com a medicação. Podemos sim tratar através da psicoterapia, tá? A depender do caso, utilizando também o trabalho do fonoaudiólogo, do psicólogo e do psicopedagogo, tá, gente? Então não vamos aqui achar que nós temos um doente em casa.
TDAH não é doença. Há uma grande diferença entre doença e transtorno. Doença é uma enfermidade, tá? E o TDAH não traz em si, no seu corpo, uma enfermidade, traz um transtorno neurocomportamental. E nós vamos falar daqui a pouco sobre essas questões também, de onde surge o TDAH, né? É genético? O TDAH não é genético, tá? E a gente vai falar sobre essas questões. Mas eu vou iniciando falando sobre esses riscos, esses fatores de riscos. Primeiro fator de risco é o genético, né? Qual a probabilidade no genético de que, se você tem um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um vô, um vó, que seja, digo, TDAH, e que você venha a ser um TDAH, né? A probabilidade é de 5%. Se você tem alguém na sua família. Então, se é genético, significa dizer genética. Você já nasce com um gen, você já tem uma predisposição, porque alguém da sua família, mesmo que seja da primeira, da segunda ou da terceira geração, possa ter sido TDAH. Comumente, ouvimos alguns pais, quando chegam no nosso consultório, dizendo assim: olha, Elivânia, eu acredito que meu filho não seja TDAH, mas ele usa muito essa palavra assim, herdou, né? Herdou, vem de hereditariedade. Herdou do pai, porque o pai também é igual a ele. O pai é muito inquieto, é desatento, é elétrico, parece que está ligado na tomada 24 horas. Ou alguns dizem assim: ah, mas ele tem o perfil da mãe, a mãe também é assim. A mãe muitas vezes é desatenta, a gente tá falando com ela, ela está com a cabeça no mundo da lua. Então, não é um TDAH. Se acontece isso, vamos atentar, ficaremos atentos para os fatores de risco genéticos do TDAH. Existe o segundo fator de risco para você adquirir ser um TDAH. E o segundo fator de risco são os riscos biológicos, né? Quais são os riscos biológicos? Por exemplo, na sua gestação, mães que durante a gestação faz uso, e principalmente frequente, de álcool. Há uma probabilidade o uso de álcool durante a gestação ou de outras drogas, lícitas ou ilícitas. A questão da criança que nasce prematura, que nasce com baixo peso. Então, esses são os fatores de riscos biológicos, entenderam? Para que a gente possa compreender a origem. De onde é que eu ganhei, fui presenteado em ser uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e de aprendizagem, tá? E para que a gente possa adentrar a isso, nesse primeiro passo, a gente vai falar, já que são 10 passos, bem rapidamente. Gente, nosso tempo aqui é pouco, mas a gente pode fazer um vídeo maior para vocês entenderem. O primeiro passo é o diagnóstico. O mais importante, pessoal, é buscar o diagnóstico. Não tenha medo, não tenha vergonha de assumir que você é um TDAH ou que você tem alguém na sua família, filho, enfim, que é TDAH. Não é uma doença. E quando você tem o diagnóstico em mão, tudo fica mais fácil para você saber lidar com essa pessoa, para a escola, saber como educá-la. Tá? Então, o primeiro passo é buscar o diagnóstico. Nesse diagnóstico, vale salientar que não é um diagnóstico que você vai encontrar através de exames. Ah, eu vou fazer um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância, eu vou fazer um eletrocefalograma. Não, o TDAH, o exame dele, o diagnóstico dele, digo, é clínico, não é através de exames de imagem, né? E outros tipos de exame, não. O diagnóstico ele é clínico e observável, através da observação, seja dos pais, seja em outros ambientes, na escola, na vida social, com o grupo, com as relações com o grupo de amigos. Tudo bem? E além disso, nós não temos apenas um tipo de TDAH, né? São três tipos de TDAH. Vamos falar primeiramente do predomínio da desatenção. O TDAH da desatenção, que fica aí uma variante entre 20% a 30% dos indivíduos. Como é esse TDAH da desatenção, Elivânia? São aquelas pessoas que são TDAH, tá?
que são bastante desatentas. É como se elas estivessem, falei há pouco, no mundo da lua. As mães estão chamando os filhos para conversar e eles, é como se estivessem surdos, não estivessem ouvindo. Até que a mãe se irrita, dá aquele grito e diz, meu filho, você tá surdo? Você não está me ouvindo? E ele toma aquele susto e diz, não, minha mãe estava ouvindo. E por que não responde? Por que que não me respondeu? Então, não só, eu estou dando esse exemplo no lar. Em casa, é mais ou menos dessa forma. Está muito desatento a tudo. Na escola, essa desatenção, ela se apresenta através das aulas. Às vezes a criança tá ali, ela tá com o corpo na sala, mas a cabeça dela, o pensamento dela está fora da sala de aula. Por isso que em muitos casos, apesar dos TDAHs, minha gente, serem muito inteligentes, eles são muito inteligentes, mas em muitos casos eles trazem problemas de aprendizagem. Por que que eles trazem sendo inteligentes? Porque eles estão com a cabeça fora da sala de aula. Então, aquele momento em que os professores, eles estão ministrando as aulas, o aluno está disperso, né? E ele não está compreendendo a matéria, não está pegando a matéria. Lá na frente, ele poderá ter comprometimentos a esse respeito. Então, esse é o tipo desatento. Mas veja bem, mesmo que ele não seja elétrico, o próximo tipo que eu vou dizer agora, que é o predomínio da hiperatividade, que alcança aí 15% dos casos, só? Calma, a gente vai falar sobre isso, tá? 15% dos casos, e eu vou explicar por quê. No predomínio desatento é uma variante entre 20 a 30 e no hiperativo é de 15%, tá? Ele também é TDAH, tá? Por que que no desatento é de 20 a 30? Porque o TDAH, não existe gênero para TDAH. Não tem questão de classe social. Ah, porque eu sou de uma classe social mais elevada, eu não vou ter TDAH. Não, minha gente. Nem classe social, nem gênero, se é masculino, se é feminino. Mas, no caso, as meninas, elas tem uma predominância maior no tipo desatento. É mais frequente o TDAH no tipo desatento nas meninas, nas mulheres. E do tipo hiperativo, por isso que mais baixo, já que o predomínio é maior no sexo feminino, nos meninos, nos homens, tá? De 15%. O tipo hiperativo é aquelas pessoas que não ficam quietas no lugar, aquela que eu falei há pouco, parece que estão ligando na tomada o tempo todo. No caso, na infância, eles pulam, eles não param, fica o tempo todo elétrico, não tem paciência de assistir televisão, fica mudando de canal o tempo todo, ou às vezes nem muda, porque não assiste televisão, tá? Depois eu vou falar no próximo programa por que então que eles prendem a atenção, principalmente, né, em jogos tecnológicos ou em outras atividades, tá? Não dá para falar hoje, tudo bem, pessoal? Mas no próximo programa nós falaremos também sobre isso. Então, ainda nesse caso do tipo da hiperatividade, são pessoas que têm muitas energias, né? Que estão o tempo todo muito hiperativas, com muita intensidade corporal. E o terceiro predomínio, que são sintomas combinados. São pessoas que têm os dois, tá? São desatentos e são hiperativos. Nós chamamos o terceiro tipo dos combinados. E aí é bem mais difícil trabalhar com a pessoa que tem os dois. Mas não é impossível e nós vamos também mostrar várias estratégias de como trabalhar com essas pessoas que têm um dos tipos, tá? Do TDAH. O segundo passo é a imaturidade, minha gente. A imaturidade emocional, cognitiva e comportamental. Não via de regra, mas normalmente na infância, as pessoas que têm o transtorno, elas gostam, se dão melhor nas relações com pessoas mais novas. Por quê? As pessoas com transtornos, elas são mais imaturas. Vamos exemplificar, uma criança de 10 anos, às vezes ela tem uma idade cronológica de 10 anos, mas os seus comportamentos é de uma idade mental, tá? De 8 anos, vamos aqui colocar 2 anos abaixo, tá? Ou até menos, a depender do nível ou da classificação do TDAH. Então, por isso que eles, psicologicamente, nas relações, eles conseguem ficar bem, melhor com crianças e brincar melhor com crianças abaixo da sua idade.
O terceiro passo é a questão da socialização, que eu já entrei um pouco aí. Há uma dificuldade muito grande em socializar-se, né? Então, estão sempre criando birras, conflitos, seja na escola, ou com os irmãozinhos, ou com os amigos. Há uma grande dificuldade na socialização. Por quê? Porque nós vamos falar da comorbidade daqui a pouco, logo em seguida, que é o quarto passo, mas nessa socialização, o TDAH, principalmente do tipo, né, do subtipo combinados, que tem os dois, eles querem muito mandar. Eles querem que as regras sejam do jeito dele. E aí os outros pares que estão com eles, nem sempre aceitam, tá? E por conta disso, fica difícil a socialização, tá? Em vários ambientes. Depois vem o quarto passo, né, que é a questão que eu falei agora da comorbidade, né? A comorbidade, gente, são situações em que 2 ou mais transtornos eles acontecem juntos. Isso é comorbidade. Então, por exemplo, além do TDAH, essas pessoas podem trazer comorbidade, outros transtornos como o TOD, tá? O TOD é o transtorno opositivo desafiador. Normalmente eles desafiam muito, principalmente pessoas mais velhas e autoridades. Pai, mãe, professores, né, tio, vôs, eles estão sempre desafiando, mostrando que tem razão, que são os melhores, que são os reizinhos da casa, né? São os reis da casa, quem manda aqui sou eu. Então esse é o TOD que nós vamos falar exclusivamente sobre o TOD em um outro programa, porque ele é bem extenso também. Mas é uma comorbidade, minha gente, do TDAH, né? E além do TOD, nós temos outra comorbidade que é a ATC, que é o transtorno de conduta, que é diferente do TOD, é em relação às condutas que esse indivíduo tem, né? E que normalmente esse transtorno de conduta, ele pode também atingir os âmbitos sociais e não só apenas o indivíduo. Tem uma conduta totalmente fragilizada e desequilibrada, tá? Então, esses transtornos, normalmente, esses casos, eles totalizam no TDAH de 30% a 50%. Não é que todas as pessoas que têm a TDAH tenham esses transtornos, né? Tem uma variável aí de 30% a 50% de pessoas que tenham TDAH e que tenham os dois ou um desses, além de outros transtornos, como ansiedade. Normalmente as pessoas de TDAH são extremamente hiperativas, impulsivas e ansiosas. E vamos para o quinto passo, que nosso tempo está muito pouco. O quinto passo é o tratamento, né? Como é feito, Elivânia, esse tratamento, então? Eu tenho um diagnóstico, já cheguei, tá aqui na minha mão. Eu tenho, meu filho tem, alguém da minha família tem. E como é que é feito esse tratamento, tá? Já disse um pouquinho lá atrás, o tratamento ele pode ser feito através de, incluindo psicoterapia, incluindo também, a depender do caso, medicação. Mas esse tratamento vai depender também muito dos relatos que os pais levam para esses especialistas. Se você traz alguns relatos muito potenciais e de fato são assim, talvez seja necessário o uso de medicações, tá? E algumas medicações, elas são mais comercializadas e são conhecidas no comércio. O metilfenidato, que muitas pessoas fazem uso, quem são TDAH, o comercialmente chamado de Ritalina. O metilfenidato, nós temos também agora o Venvance, que também é uma outra medicação. Todos essas duas medicações são psicoestimulantes. Ué? Como é que é, Livânia? Você tá falando que o TDAH, ele tem muito estímulo, ele tem muita energia, e você tá falando que as medicações para o tratamento é psicoestimulante? Não entendi. Tá, tudo bem, pessoal? Vamos entender? Esses psicoestimulantes não quer dizer que é para estimular a energia corporal, não. É para estimular a atenção. Se eles têm uma baixa atenção, uma dificuldade na concentração, essas medicações, elas são utilizadas para estimular apenas a atenção. E se por um acaso a criança é uma criança muito, ou adulto, ou adolescente muito desobediente, é uma pessoa que traz muita irritabilidade, aí em alguns casos também é prescrito o risperidona, porque o risperidona
Na verdade, é uma medicação para ativar esses prejuízos no comportamento, né? Então, a risperidona, ela não é um psicoestimulante, como eu acabei de falar para vocês. Muito pelo contrário, né? Ela vai agir como um antipsicótico, mas é um antipsicótico para estimular o comportamento. O Brasil, gente, é o segundo país do mundo que mais utiliza a Ritalina. Então, não vamos estar medicando as nossas crianças para fazer ela, vamos dar para ficar boazinha, para ficar santinha. Não, esse não é o objetivo da medicação. Ninguém quer criança aqui parada igual robô. Então, vamos ter cuidado, mas nos casos que são necessários para poder fazer o uso, a gente vai fazer sim, de uma forma bastante moderada. E nós vamos falar ainda mais sobre esse uso da medicação, porque o tempo não tá dando, sabe, gente? Você sabe, eu sou bem rápida, eu tô falando bem rápido para tentar falar os 10 passos. Então, vamos para o sexto, rapidamente? Então, como eu falei da agressividade, o sexto vem agressividade, mentiras, ansiedade e até depressão. As pessoas que têm o TDAH, elas apresentam muito esses sintomas agressivos, impulsivos, não tem paciência de esperar a sua vez, né? Falam o que lhe vem à cabeça sem pensar, ainda que se arrependam depois. E na maioria das vezes eles se arrependem. Na clínica, a gente trabalha muito a questão da regulação comportamental desses indivíduos e da regulação emocional. Então a gente fala muito assim, ó, pensa para agir e não age para pensar. Primeiro eu penso e ajo. Porque se você age e pensa, você vai ficar se arrependendo sempre. Isso vale para crianças, adolescentes e adultos, tá? Então, esse é o sexto passo. Vamos trabalhar essa questão desse transtorno desafiador da agressividade. O sétimo passo é a questão de o que fazer para eliminar essa energia que está contida demais no meu corpo. Alguns pais, eles utilizam muito as atividades extracurriculares. Que atividades são essas? Coloca as crianças em esportes, isso é bom? É, mas vamos ter cuidado também. Porque tem pais que colocam crianças para cansar, na verdade, para ficar esgotada mental e fisicamente. Coloca em várias atividades que não é para cansar, não é para gastar energia, vai para o judô, vai para natação, vai para o curso de inglês, então vai para o Kumon. Calma, gente, vamos dar atividades, mas não que você possa cansar mental e fisicamente o seu filho. E veja quais as atividades extracurriculares que ele também gosta. Não é a que você gosta, mamãe. Não é a que você gosta, papai. É a atividade que o seu filho tenha prazer de fazer, porque senão ele não vai conseguir ficar muito tempo nesse ambiente extracurricular. E o pior, quando o TDAH ele não está satisfeito e feliz no ambiente que ele está, ele vai criar problema. Ele vai estar, ele não, vai criar briga, birra com a pessoa que está orientando ou com as pessoas que estão ali com ele. Então, veja qual a atividade apropriada e que ele goste para ele fazer com prazer. Mas queremos dizer que essas atividades são importantíssimas. Oh, meu Deus, está terminando o meu tempo. Já terminou, na verdade. O oitavo passo. Como lidar com as queixas vindas da escola? Gente, assim como para as famílias não é fácil você aprender a lidar com o TDAH, com as escolas também não é. Porque imagine uma classe com 40 alunos e com 2 alunos ali, 5%. 40 alunos, se eu tiver 2 alunos, eu tenho 5% da classe que são TDAH. Então, para o professor, também não é muito fácil ele lidar, porque ele tem que estar lidando, ensinando aqueles 38 e mais 2 que ele precisa dar uma atenção, não é uma atenção especial, mas uma atenção no que diz respeito ao transtorno. Ver que aquela criança não pode ficar próximo às janelas, a portas, porque ela perde a atenção com facilidade, ficar mais à frente para o professor ter um olhar mais preciso para aquele aluno, se ele está desatento, se ele está fazendo as atividades. Então, além dessas demandas que para o professor, ainda tem outras demandas, currículo adaptado, adaptar o... Mas isso eu não vou falar agora, até que porque meu tempo acabou, ainda falar nas orientações, em outros programas eu vou dar várias orientações para os professores e pais, tudo bem? Então, esse é o oitavo passo, lidar com isso. Deixa eu dar uma dica, não é para as escolas estarem culpando os pais, nem é para os pais culparem as escolas. É um trabalho de parceria, vamos ser parceiros, tá? Então vamos buscar parceria, escola e família juntos.
O nono passo, gente, é a alimentação. E na alimentação, normalmente, algumas pessoas que tomam aquelas medicações, tem alguns efeitos, diminui o apetite, então tem que ter cuidado. Às vezes é necessário procurar uma nutricionista, tá? Fazer mesmo uma consulta com a nutricionista para melhorar a alimentação. E tem outros TDAH que não se alimentam bem porque estão tão elétricos que não conseguem se alimentar bem, porque não param, não tem tempo nem para comer. Então os pais têm que estar monitorando essa alimentação, tá? Além disso, vamos ter cuidado. Elivane, existe algum alimento que seja ruim ou bom para o TDAH? A gente fala assim, é preciso tomar cuidado com alguns alimentos que são estimulantes. Dentre eles, os carboidráticos. Os carboidratos, porque os carboidratos, normalmente eles se transformam em glicose. Glicose se reverte em energia. Se ele já tem muita energia, ele vai ficar ainda muito mais elétrico, né? Assim? E, gente, o 10º passo eu vou deixar para o próximo programa, que é falar sobre o TDAH na adolescência, né? Já existe, né, as dificuldades que são próprias da adolescência. Imagine se essa pessoa ainda é TDAH. Aí nós vamos falar do TDAH na adolescência e vamos fazer um passeio de volta à infância ainda no próximo programa para avançar para o TDAH adulto. Eu espero ter ajudado vocês. Me desculpa, o meu programa, a minha parte hoje foi um pouco mais além. Tentei ser rápida, né? Dentro das minhas prioridades de TDAH também. Mas é um assunto que não tinha como não fechar esses 10 passos, sabe, Zé? Dessa forma. Eu espero, pai, mãe, eu espero que você, seja criança, adolescente ou adulto, que seja TDAH, tenha sido contemplado com essa breve explicação dentro desses 10 passos, tá? Mas me aguarda. De hoje a 8 estaremos aqui com o Zé, estaremos aqui com você. E de hoje a 8 nós vamos falar mais TDAH da adolescência. E não se preocupa, gente, bem lá na frente eu vou dar muitas dicas legais de como nós devemos trabalhar o TDAH em casa, na escola, na sociedade, tá? Um beijo e um queijo e vamos lá!